Gilson, você tem falado muito da arte na redação científica. Existe uma diferença de uma arte para a redação científica para uma publicação internacional? É a mesma coisa para uma revista nacional? Como é essa arte na redação científica? O que é arte na redação científica? Arte é arte, ciência é ciência, né? Mas há uma arte dentro da redação científica. Se nós achamos que a beleza na construção do conhecimento científico é uma coisa, nós vamos escrever de acordo com esse conceito. Se nós achamos que a beleza é outra, nós vamos escrever de acordo com esse conceito. É assim, se você gosta do azul, você usa o azul. Se você gosta do amarelo, você usa o amarelo, né? Eu vou mostrar o que é a arte da redação científica internacional. Qual é a beleza na construção do texto. Tá? Vejam aqui. Aqui foi feita uma estrutura, né, com 3 formas geométricas e elas estão equilibradas. Então você olha e fala, poxa, a beleza dessa estrutura é exatamente esse ponto de equilíbrio. Ela ficar, né, cai, não cai. Só que, por outro lado, não adianta nada fazer uma construção bela se ela for frágil. É necessário que ela seja sólida. O conhecimento gerado tem que ser apresentado de forma bonita, mas de forma sólida. Então, eu tenho que mexer nisso aqui. Quem não é do ramo, quem não entende do assunto, ele chega aqui e fala, tá bom, eu vou mexer nisso aqui, não vai cair. Olha que beleza que vai ficar. Agora não cai. E lógico que não vai cair. Só que precisa de tudo isso para não cair. São pessoas que não são do ramo. Eu, por exemplo, que não sou do ramo da engenharia, se eu for construir uma laje num anfiteatro, por exemplo, e eu tiver que assinar a responsabilidade por aquilo, na dúvida, como eu não sei, eu vou colocar uns pilares lá no meio, umas colunas lá no meio para sustentar, porque eu falei, pelo menos não cai. Então a gente coloca excesso de coisas quando a gente não tem certeza. A gente coloca mais informação do que precisa quando a gente não tem certeza se precisa de tudo aquilo ou não. Então na dúvida a gente peca por mais. E esse é o erro, tá? Uma pessoa que seja do ramo, ela pode chegar aqui, fazer assim, ó. Pronto. Com isso não vai cair também. E ao mesmo tempo que não vai cair, não está poluído. Né? Eu não preciso usar outros recursos, mas usando recursos de estacas, colocou-se o mínimo necessário. Então é importante a gente saber qual é o mínimo necessário de base que eu tenho que fornecer para sustentar de forma inequívoca aquela conclusão que eu estou apresentando, ou aquelas conclusões que eu apresento. Por não ter uma noção clara do quanto é necessário para sustentar aquela ideia, as pessoas colocam um monte de dados. Isso só mostra a insegurança do autor, isso só mostra a pouca visão, a pouca clareza que o autor tem do seu próprio processo de construção do conhecimento. E isso vai para o texto. O texto fica com um monte de coisas. A arte da redação científica é você apresentar conclusões sólidas, importantes, vistosas, porém com o mínimo de informação, né, de sustentação. Mas o mínimo necessário, suficiente para conseguir aquilo. Certo? Então veja, quando você faz uma tese, por exemplo, e fica lá, mas coloca mais dados, faz mais isso, faz mais aquilo, pare e pensa, o que eu preciso para demonstrar essa ideia? Para testar essa ideia? Para derrubá-la ou para corroborá-la? O que eu preciso? Eu preciso disso, disso e disso. Então, ponto, é isso que vai. Certo? Então, é importante ter essa noção clara para que seu texto fique enxuto. Você manda um manuscrito de 30 páginas para a revista, ele faz você reduzir para 15. Tá bom? Como é que ele faz isso? Fala, reduza. E você tem que tirar. Se você tirar a estaca errado, o que vai acontecer? Vai cair. Então você tem que tirar aquilo que de fato não faz diferença. Essa noção clara do seu projeto, do seu trabalho, você tem que ter para construir um texto adequado. Senão o seu texto vai ficar aquela coisa, né? Então são esses problemas, né? Não só este, mas problemas desse tipo que levam o indivíduo a fazer um texto horrível, onde tem informações desconexas, ele tem que ter clareza do que ele está querendo demonstrar. A redação científica começa aí. Esse é o problema chave da redação científica. Então vejam a diferença na forma de apresentação. Tá certo?